Olá, vamos a mais uma história no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. A história de hoje, quem me passou foi meu pai e minha mãe, desde quando eu era criança. Ela fala sobre fantasmas na área rural, e sobre o medo, e sobre acontecimentos que não têm explicação. Essa história se passou em uma área rural, que havia muitas pessoas que moravam na roça antigamente, e nessa área rural, nesse bairro, havia uma estrada vicinal que cortava e ia seguindo mato adentro. E havia muitas porteiras naquela época. E uma dessas porteiras, ela era um cruzamento que dava acesso a muitas casas, várias casas, sítios, várias famílias que moravam ali, né? Então as pessoas tinham que passar nela. E um desses moradores, o bendito, escolheu justo ela para poder pregar a peça nas pessoas. Ele inventou que ali tinha uma assombração. E a assombração aparecia com uma capa branca e corria atrás dele. E ele corria quando vinha da cidade à noite do seu cavalinho. E ele começou a ficar nessa porteira, assombrando algumas pessoas também, que era passagem para muitas coisas. Ela ligava um sertão e um município. E ele arriscava ali meio de longe dar um susto nas pessoas. As pessoas já com isso na cabeça. Antigamente, a luz artificial era coisa bem difícil, coisa carente, né? Uma boa lanterna não existia. Então as pessoas deitavam e enrolavam nisso daí. E o que que houve? Ele espalhou tanto essa história que ele começava a ir nas casas. Ele ia nas casas, naquelas prosas de roça antiga, conversava um pouco, e daqui a pouco ele convidava aquelas pessoas que moravam ali perto para ir, se eles duvidassem. Ele ia, realmente aparecia lá o tal fantasma e todo mundo corria. Um belo dia, ele estava numa casa que ali morava uma pessoa que ele era como se dizia naquela época, um aleijado. Ele não tinha cadeira de roda, ele tinha muleta, essas coisas, né? Era carente nisso daí o mundo antes. E esse aleijado pegou e falou para ele assim: olha, eu não tenho medo de fantasma, de assombração, e isso não existe. Você me leva lá que eu vou mostrar para você que eu não tenho medo. Ele falou: olha, mas você, como você vai correr? O problema dele era nas pernas, né? Não, pode me levar, que não tem medo disso, você não tem, nem vai aparecer. Ele levou lá o cara, ajudou o cara numa cadeira, carregando, colocou lá no chão. Daqui a pouco apareceu lá um homem de branco. E ele não ficou com medo, né? Falou: ah, tá vendo o que eu te falei? Porém, o tal fantasma era um compadre dele, e era ele que combinava com o tal fantasma para assustar as pessoas, e eles ficavam ali nessa porteira à noite, assombrando as pessoas que passavam por ali, para espalhar a lenda, né? O terror, né? Rapaz, aí de repente ele começou a achar bonito aquilo, né? E o aleijado não ficou com medo daquilo. Daqui a pouco, o que que aconteceu? O aleijado largou o pedaço de pau, a cadeira que ele estava, e começou a correr. Aí ele gritou assim: mas o que que você está correndo? Quando ele olhou para trás, o outro tal assombração que aparecia ali, correndo também. Ele, então, vendo que não tinha como ele esconder mais: mas está correndo do quê, meu compadre? Ah, compadre, eu estou correndo é do fantasma de verdade que está vindo atrás de nós. Ele olhou e viu outra coisa do outro mundo correndo atrás deles. E eles correram, correram, correram. E o aleijado correu até a casa dele. E desde esse dia, nunca mais teve essa deficiência para andar. Ele sarou. Foi um milagre ali da noite que ele conseguiu sarar. E esses dois nunca mais assombraram as pessoas. Mas fica aí, né? É uma ideia, uma história antiga,
Talvez muitos aí não tenham ouvido ela, porque ela é muito antiga mesmo isso daí. E sei lá, né? É que antigamente as pessoas assombravam muitas pessoas na roça aí. Então, criou-se essa história aí. Mas é uma historinha legal, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês me sigam no canal, que vocês dêem o joinha e que vocês se inscrevam no canal. O canal precisa de novos inscritos. Boa noite, Deus nos abençoe.